Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Isolamento social, medo, mudança nas relações sociais. Afinal, como fica a saúde mental neste cenário de pandemia? Sobre este assunto, vamos conversar com o psiquiatra Taki Cordaz, coordenador da assistência clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Olá, Dr. Taki, bem-vindo ao Empreenda Assim. Doutor, é possível dimensionar os impactos do isolamento social na saúde mental? Existem levantamentos internacionais e nacionais agora, da Fiocruz também, falando de que pelo menos 2/3 da população terão algum transtorno passageiro ou mais duradouro. Ansiedade, depressão, irritabilidade, perda da concentração. Em março saiu o primeiro trabalho de Brooks, que é um grupo inglês, mostrando uma revisão de todos os efeitos psiquiátricos durante a pandemia, durante as pandemias anteriores, de Ebola, de SARS, mostrando também que as equipes de saúde, médica, enfermagem, são as que mais padecem estresse agudo, quadros de depressão e até a longo prazo estresse pós-traumático. E como esses transtornos se manifestam? Bom, para quem já tem um quadro psiquiátrico, há uma reagudização ou um elevadíssimo risco de reagudização. Os psiquiatras, através da Associação Brasileira de Psiquiatria, têm evidenciado que aumentou o número de pacientes psiquiátricos com transtornos psiquiátricos novos. Pessoas em tratamento tiveram uma piora, cerca de 70% das pessoas. Se discute muito o que se chamaria a quarta onda após essa pandemia, que seria uma verdadeira pandemia de transtornos psiquiátricos. Então, todos os transtornos psiquiátricos são afetados numa situação dessas e os riscos de recaída e de agravamento são grandes. O estresse pode, sem dúvida alguma, piorar episódios de depressão, episódios de pânico, comportamento alimentar, tanto anorexia aumentando a restrição, quanto bulimia ou compulsão alimentar, transtorno obsessivo compulsivo. Imagine pessoas com transtorno obsessivo compulsivo que têm rituais de limpeza, como é que estão padecendo por essa intensidade da pandemia, e pessoas que não têm um quadro psiquiátrico prévio. Necessariamente a gente precisa estar olhando para os nossos familiares e para os nossos amigos. Surgimento de ataques de pânico, diminuição do ânimo, da disposição, do pique, ou seja, surgimento de sintomas ansiosos e depressivos, irritabilidade podem ser sinais iniciais de um quadro psiquiátrico. E como saber quando é a hora de procurar ajuda profissional? O momento de procurar ajuda é quando você percebe que ocorre sofrimento. Quando você está sofrendo, quando você não tem controle sobre esse sofrimento, quando ele está atrapalhando muito teu sono, teu apetite, tua relação interpessoal em casa, e quando, por exemplo, o teu humor, apesar de mudanças ambientais que você ou outras pessoas tentam fazer, não melhora ou tem piorado. Eu costumo usar um conceito existencialista de perda da liberdade de escolha, quer dizer, enquanto eu tenho liberdade de escolha de comer, dormir, sorrir, brincar, trocar de canal, ou nesse momento eu consigo reagir a um humor mais depressivo, vá-se bem. Quando você começa a não ter liberdade de escolha, tá com humor, ou as suas respostas são muito rígidas às situações, esse é o momento de buscar ajuda. Bom, o número de divórcios e casos de violência doméstica aumentou no período de isolamento social. Como lidar com a rotina doméstica e a intensidade das relações dentro de casa? O registro de violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, que é algo endêmico no nosso país. Infelizmente, esse isolamento social faz com que a vítima e seu algoz, muitas vezes, partilhem da mesma casa 24 horas por dia. Quando a relação de casal começa a ficar ruim, quando um casal está nesse isolamento social, é hora de abrir um pouco a guarda, cada um deles, e tentar discutir a relação, né? Por que estamos aqui? Por que mantemos esse casamento? É bastante saudável, às vezes, que vocês juntem-se para jantar, para assistir um filme, etc., e que
algumas horas do dia ou várias horas do dia, depende do casal, cada um vai para um canto ler, fazer alguma tarefa sozinha. Há quem diga que o pior da pandemia se dará na saúde mental. O senhor concorda? Bom, o que vai acontecer com a nossa cabeça e a intensidade, a gravidade, a frequência dos transtornos mentais vai depender, em parte, do prolongamento, de quanto tempo esse isolamento social vai perdurar. Os estudos ingleses, esse estudo inglês mostrou que 2 condições eram importantes como atenuadores ou agravantes. Quanto mais tempo dura o isolamento social, maior o número e a intensidade de transtornos psiquiátricos. E o outro fator é que o governo central, deve dar mostras à população de que está controlando tudo, de que conhece o caminho, que está regendo adequadamente todos os órgãos de saúde. Então, o governo central precisa se mostrar efetivo e presente nesse momento. E é possível dizer se haverá uma faixa etária mais impactada? Idosos e crianças têm uma situação particular. A gente está muito preocupado com a infecção das crianças, mas a gente não está pensando ainda na repercussão emocional. Qual é a repercussão emocional? A repercussão emocional é que muitas dessas crianças vão voltar muito defasadas, o aprendizado vai estar muito defasado. Imagina-se que cerca de 20% das crianças não volte a estudar, vai ter que ser jogada no mercado de trabalho, os pais vão precisar de ajuda. Certamente idosos, em função não só da solidão, mas do risco, do temor. Você sabe que, além de idosos, o fator de risco é o CEP. Quanto mais periférico, maior o risco, né? Por causa das dificuldades de tomar devido cuidado. Casas de repouso de idosos são lugares de extrema periculosidade. Vamos ter que nos adaptar ao novo normal. O novo normal é um normal, ou será um normal de afastamento, de distanciamento, mais solidão, de medo, de grandes perdas de emprego. Eu não acredito em saúde mental desvinculada das outras questões que são a perda de emprego, o declínio social, o declínio econômico, que infelizmente virá de maneira muito ameaçadora. Bom, há pessoas mais produtivas durante o isolamento, outras estão apáticas. Esse comportamento é reflexo do que elas são no dia a dia ou houve mudança diante da dificuldade? Algumas pessoas são mais produtivas sim, mas não exija-se ser produtivo, né? Nesse momento, acho que tem a fantasia de que eu vou usar esse tempo para trabalhar, para fazer um monte de coisa. A gente não consegue fazer porque isto não é uma pausa planejada, é uma pausa forçada, tem todo o temor, tem todo o medo diante disso. E eu estou sendo bastante produtivo, continuo atendendo, dando supervisão, dando aula, escrevendo artigo, escrevendo livro, continuo sendo bastante produtivo, mas como eu sou uma pessoa de hábitos muito caseiros, ficar em casa para mim é um grande prazer, porque felizmente vivo bem, não é a situação da maioria da população brasileira. Então tem algumas pessoas que se adequam melhor, outras pessoas em função da ansiedade e da angústia não. As pessoas vão ter que se perdoar, não dá para ser produtivo o tempo todo. Doutor, qual a sua dica para preservar a saúde mental durante o período de isolamento social? Você tem que lembrar que para ser mais resiliente, para estar melhor em termos de saúde mental, a melhor fórmula é ajudar os outros. Quem se preocupa com os outros, quem se preocupa com a saúde mental dos outros, com a proteção dos outros, tem uma saúde mental melhor. Isto vários estudos mostram. Então acho que vale a pena engajar-se numa tarefa de cuidar dos outros, de proteger os outros, de oferecer, de entrar em campanhas filantrópicas, né, de ter uma responsabilidade social, que é proteger o SUS, ter uma consciência política. Acho que a gente tem uma grande responsabilidade e pensar nessa responsabilidade melhora a resiliência da gente. Dr. Taki, obrigada pela participação. Conversamos com o psiquiatra Taki Cordaz, coordenador da assistência clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Ele falou sobre os impactos do isolamento social na saúde mental. Obrigada a você, associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até mais! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.